Olá, olá e olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júlio, estamos no ar com mais um Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E hoje, trazendo aqui de volta um livro muito importante, que é o Monge e o Executivo. Já falei sobre ele em outras ocasiões, mas hoje eu vou falar de um tema muito específico desse livro, que é o amor ágape. Bem, dito isso, o que é afinal esse amor ágape? Por que ele é importante para a liderança? O que isso vai ser de útil na sua vida como líder? Bem, meus caros, é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui no nosso episódio do Olá Líder Podcast. Vamos lá. Então, o que é o amor ágape? Calma aí, né? Vai com calma para não pensar, então eu tenho que amar os meus liderados, eu tenho que amar. Calma. Até tem, mas tem um motivo e tem o jeito mais assertivo disso acontecer. A palavra amor aqui no Ocidente, ela foi traduzida com apenas uma única palavra. No exterior, mais precisamente no Oriente, lá tem outras palavras que também significam amor, mas que são divididas em tópicos, para coisas que são diferentes. Seja o amor fraternal, o amor que é familiar, o amor entre homens e mulheres. Então, para cada um desses existe uma palavra amor. Agora, a parte ágape tem mais relação com uma questão incondicional. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. É esse tipo de amor que você tem que ter pelos seus liderados. Aí você pode me dizer, Júlio, mas como assim? Não existe isso. Calma, calma. Aqui, quando eu falo do amor ágape, se você, independente da sua religião, você vai encontrar isso geralmente no cristianismo. E lá você vai entender que o amor ágape, ele não tem nenhuma relação com sentimento ou com emoção. E tampouco por uma relação sexual. Tem relação com comportamentos. Comportamentos que você tem que tem relação com o amor ágape. E todos esses comportamentos, eles estão intimamente ligados com aquilo que faz sentido para um líder. Com aquilo que vai fazer com que você se conecte mais com a sua equipe. E é sobre esses comportamentos que eu vou falar um a um aqui para você, que eles definem o que é o amor ágape e, aplicados à sua liderança, vai trazer um resultado exponencial incrível para a sua relação com as pessoas. Vem comigo que eu sei o que eu estou te dizendo. Quando eu li esse livro, ele mudou a minha relação com a minha equipe e eu li ele, sei lá, há mais de 15 anos atrás. Não, bem mais. Foi quando eu comecei a trabalhar, a querer aprender mais sobre liderança. Vou falar para você aqui é algo que é atemporal. Serve para agora, serviu no passado e vai continuar servindo. Certo? Bem, dito isso, vamos lá. Eu anotei aqui para não me perder e não me estender demais no tempo. Então, o primeiro comportamento que a gente vai identificar aqui no livro do James C. Hunter, O Monge Executivo. Eu sou muito fã desse livro, porque ele é muito simples, muito fácil de ler. Mas o primeiro comportamento que ele diz aqui é paciência. Então, o primeiro comportamento que define o amor ágape é paciência. Como assim? Se você é líder ou você almeja ser um líder, você vai ter contato com pessoas. E pensa num ser que erra com frequência. É o ser humano. Inclusive você, inclusive eu. Então, é necessário ter paciência para ensinar. É necessário ter paciência para poder conversar. Entenda que os liderados, eles não vêm prontos. As pessoas não estão prontas e vão trabalhar com você. As pessoas podem ter algum tipo de habilidade, algum tipo de conhecimento que seja essencial para a execução de uma atividade dentro da sua equipe. Mas ela aprendeu isso do mercado. E o jeito que é feito na sua equipe, e o jeito que é feito para você, com os seus, é diferente. Então você vai precisar ter paciência
para ensinar, paciência para conversar, paciência para escutar. O ritmo dessa pessoa é outro, não é o mesmo que você já está habituado com a sua equipe. Então, paciência é uma das características essenciais do líder e daquele que aplica o amor ágape, certo? Segundo comportamento, bondade. É isso mesmo que você ouviu, bondade. E aqui não confunda a bondade com o líder bonzinho. Já falei isso anteriormente, mas nunca é demais reforçar. Ser um bom líder é uma coisa, ser um líder bonzinho é outra. O líder bonzinho, ele não é um líder legal, não é um líder que desenvolve pessoas, não é um líder que tem resultados, não é um líder que está realmente se importando com a evolução e o crescimento da sua equipe, e tampouco da sua própria carreira. Ele está preocupado em simplesmente agradar as pessoas em detrimento de resultados. Isso é um líder bonzinho. Aquele que quer ser amigo de todo mundo, aquele que quer participar de todas as rodas de conversa, ele tem medo de entrar em discussão com as pessoas, ele tem medo de ser contrariado, ele sempre concorda, mesmo que ele discorde do que os outros estão dizendo. Isso é o tipo de líder bonzinho. Você não quer ser um líder bonzinho, você quer ser um bom líder. E um bom líder é aquele que sabe como conversar com a sua equipe, ele sabe se posicionar e sabe, inclusive, como fazer para inspirar, para desenvolver, para chamar a atenção das pessoas da maneira mais assertiva possível. Ou seja, aquela que vai gerar resultado. E nesse sentido, um líder precisa usar de bondade. Em que sentido? Quando a gente fala de bondade, é você enxergar o melhor no outro. É você entregar o seu melhor para o outro. É ser uma boa pessoa, sim, obviamente. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas que sejam ruins, que sejam más, que queiram fazer coisas como trapaça, como passar a perna no outro, sempre pensando apenas em si. Quando se fala de bondade, são coisas feitas de bom grado. Aquele famoso fiz porque era o certo a se fazer. Fiz porque a outra pessoa ficaria bem com isso. Isso é usar de bondade. Outro comportamento, esse aqui é bem conhecido, só que geralmente as pessoas têm uma dificuldade de aplicar, que é a humildade. Pois é, você ser um líder humilde é entender que você não sabe tudo. Ser um líder humilde é entender que você sozinho nunca vai alcançar o mesmo resultado de duas pessoas juntas, de três, de uma equipe. Você pode ser muito bom na sua atuação, mas você nunca vai ser melhor do que duas pessoas fazendo a mesma atividade que você, do que três pessoas, do que uma equipe inteira. E reconhecer que você é dependente dos outros. Um líder depende de uma equipe. Um líder sem equipe não é um líder, é uma única pessoa. E geralmente a humildade se pratica, como tudo que a gente vai ver aqui, com ações. Pessoas que se dizem humildes, geralmente, não são humildes. Porque ela precisa reforçar isso para ela o tempo todo. Aquele que é humilde, ele tem ações, ele tem atitudes, ele tem comportamentos que você consegue perceber que ele é humilde. Ele não diz por aí, eu sou humilde. Ele tem ações. Ele senta com as pessoas, ele conversa com as pessoas, ele ouve as pessoas. Ele busca aquilo que as pessoas precisam. Se ele está errado, ele admite. Se ele precisa aprender, ele também fala. Ele está buscando aprendizado. Não tem vergonha de dizer isso para as pessoas. Isso é um líder que trabalha a sua humildade. Próximo comportamento. Respeito. Esse é um comportamento que ele é fundamental para o ser humano, não só para a liderança. Se você quer que as pessoas te respeitem, o mínimo, tá, que você pode fazer é respeitar os demais. É respeitar os outros. É respeitar o que cada um faz, como cada um faz, a habilidade que cada pessoa tem,
Um líder consegue enxergar as potencialidades de cada pessoa dentro da sua equipe. Ele respeita a forma de trabalho de cada um. E não vai passar a mão na cabeça quando alguém está fazendo alguma coisa errada. Não é isso. É você respeitar a forma que a pessoa tem de executar uma atividade, por exemplo. Nenhum colaborador vai ser igual ao outro. Não vai. Por mais que a gente tente colocá-los nas mesmas caixinhas, são pessoas diferentes. Logo, elas precisam de atenções diferentes. E, neste caso, é fundamental, é essencial que o líder respeite cada um. A forma como cada um fala, a forma como cada um se expressa. Claro que as pessoas podem evoluir e devem, pensando em suas carreiras, pensando em crescimento pessoal e até mesmo em relação a aumento de produtividade, por exemplo. Haverão feedbacks? Claro que sim. Mas é necessário entender a individualidade de cada um, até para que você possa ser entendido e compreendido pelos seus colaboradores. Então, haja com respeito. Outro comportamento, esse aqui é maravilhoso. No livro, ele vai dizer abnegação. Em traduções mais recentes, eles colocaram isso como generosidade. Inclusive no livro complementar ao Monge Executivo, que é um livro de capa azul, que é o De Volta ao Mosteiro, também do James C. Hunter, né? Ele continua a história do primeiro livro, mas ele acaba sendo uma reciclagem do que tem aqui do primeiro livro. Recomendo também que lá ele acaba trabalhando outros tópicos que eu vou trazer aqui num outro momento. Mas para agora, o que importa é essa característica. Generosidade. Em outro momento, eu já falei de um outro escritor, o Stephen Covey, que ele trabalha muito o ganha-ganha. Então, o ganha-ganha é quando você faz algum tipo de negociação, algum tipo de conduta com alguém, onde essa pessoa ganha tanto quanto você. Um líder que ele trabalha o amor ágape, ele não vai pensar exatamente no que ele vai ganhar com uma ação que ele vai fazer. Ele vai dar o máximo que ele pode para que aquela ação seja bem sucedida, para que ela tenha bons resultados. E isso não significa necessariamente que ele vai ter um retorno disso de forma abundante, tanto quanto o esforço que ele teve para com o outro. Então, isso é ser generoso. Às vezes você vai ter alguns enfoques, vai ter atitudes suas que você não vai ter grandes retornos. Mas aí é que está a graça da coisa. É você saber que você fez a sua parte da melhor maneira possível. E se tiver um retorno, melhor ainda. Mas entenda que o líder vai pensar de maneira generosa. O quanto que eu posso contribuir para o outro. É inevitável que no futuro isso vai voltar de maneira positiva. Mas você não precisa fazer as coisas pensando nesse retorno. Faça pensando no que o outro vai receber de bom em cima disso. Quais as vantagens que o outro vai ter. Como que ele vai conseguir absorver isso da melhor maneira. Seja num feedback, seja numa premiação, seja numa indicação, seja mostrando caminhos. Como que você pode fazer da melhor maneira para desenvolver o seu colaborador? Aí tem gente que, eu já ouvi isso já de outros profissionais dizendo, eu tenho preguiça, eu já desenvolvi muitas pessoas, hoje eu já não quero mais desenvolver porque eu desenvolvo o profissional e aí o que ele faz? Depois que ele aprende o ofício, ele vai para o mercado. Ele dá o pé na bunda da empresa e ele vai embora. Pois é. Você precisa entender que como líder, você estará sempre trabalhando com pessoas e em níveis diferentes, em situações diferentes. Não se economize. Coloque para fora aquilo que você pode contribuir com o outro. Se ele for para o mercado, adivinha, ele pode ir para o mercado e inclusive trazer alguém melhor para você. Ou não vai deixar o espaço vazio. Ele vai sair e vai falar, olha, tô te indicando uma pessoa para me substituir. Ele vai para o mercado e vai dizer, olha, isso que eu aprendi foi com o meu líder. Adivinha quem é que vai ganhar um nome
lá fora, no mercado? Além desse profissional que aprendeu com você? Obviamente, você. Então seja generoso, não se economize. Vamos lá. Outro tópico. Este aqui é difícil. Esse aqui eu já te falo que esse aqui, para algumas pessoas, ele reflete questões pessoais muito fortes, que é o perdão. E eu sempre brinquei com isso na minha trajetória, que eu não peço perdão para as pessoas. No máximo, desculpas. Por que perdão? Porque eu sempre achei o perdão muito forte. Mas aqui, o livro vai trazer isso num sentido bem simplificado, que é o perdão não é que você esquece aquilo que foi feito, mas você não fica sobre o efeito das emoções, dos sentimentos, daquilo que aconteceu. Então, por exemplo, você vai aplicar o feedback em alguém sobre uma falha que a pessoa cometeu. Se toda vez que você for conversar com ela, após este feedback, você ficar lembrando do erro que ela cometeu, o porquê que ela cometeu, você já começa a tratar essa pessoa de forma negativa. E aí você acaba saindo da esfera de foi o comportamento que foi incorreto e você começa a olhar para a pessoa ser incorreta. E não é isso. O comportamento foi incorreto, não é a pessoa que é incorreta. Só que se você não perdoa, esquece o sentimento, esquece a emoção que aquilo te trouxe no momento da identificação do erro, no momento da aplicação do feedback, às vezes você estava inclusive ainda sobre esse sentimento, sobre essa emoção, isso vai prejudicar a sua relação. Com o tempo, você vai começar a enxergar tudo que essa pessoa faz com erro, como falha. Não importa o quão boa ela seja, você sempre vai ficar procurando erros para justificar aquilo que você está sentindo, e não o que ela está sentindo ou o que ela está fazendo. Então, o perdão, este esquecer do sentimento e da emoção. Não esquecer o que foi feito, porque é importante ter isso como registro, até para controle, para você saber, para você poder medir a evolução dessa pessoa. Agora, toda vez lidar com ela, pensando na emoção, no sentimento, em como você estava, como isso foi danoso, isso é ruim para você. Você não vai dar o seu melhor. Você sempre vai pensar em nossa, a pessoa errou de novo. Caramba, só podia ser. Ah, esse Júlio também. Olha só, ele já errou aqui, já errou ali. Ele vai errar de novo aqui. Então, isso não é útil para você e nem para a pessoa que esteja recebendo algum tipo de feedback. Então, o perdão, neste caso, tem esse sentido. Deixar de lado o comportamento, a emoção, o sentimento, focar na pessoa. Ela que precisa da sua ajuda. E o perdão, de forma geral, ele faz bem para você. Você se beneficia disso, porque você se livra dessa sensação, desse sentimento que é ruim e danoso para o ser humano. Tá? Bem, por último, e não menos importante da lista dos comportamentos, nós temos aqui o compromisso. Ou seja, seja comprometido com aquilo que você está fazendo, com as pessoas que estão abaixo da sua liderança. Esteja ali para ser um solucionador, para ser um agente de melhoria, alguém que está realmente comprometido com o desenvolvimento dos seus colaboradores, com o alcance das metas, com fazer a diferença na vida das pessoas. Seja esse tipo de líder. Comprometa-se. Se você quer que os outros sejam comprometidos, você precisa, no mínimo, ser o espelho, ser um modelo. Seja uma pessoa comprometida em trazer sempre o melhor para eles, tirar da frente qualquer barreira que esteja atrapalhando o desenvolvimento dos seus liderados. Esteja comprometido em escutá-los, em ouvi-los, em atender às suas necessidades. Isso vai fazer diferença para você. Escuta o que eu estou te falando. Presta atenção. Um líder comprometido, você consegue ver de longe. A diferença de um líder que é comprometido com a sua equipe para um que não é absurda. As pessoas, às vezes, não conseguem explicar em palavras,
mas só de você chegar no ambiente, o seu bom dia já é diferente, as pessoas sabem como é. Se você é líder e está aqui, você sabe disso. Quando você chega no ambiente, você sabe que faz diferença. Você faz a diferença, porque você é uma pessoa comprometida, certo? Bem, então, recapitulando aqui os comportamentos. Quais são? Paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso. São 8. Honestidade eu deixei por último, na verdade, eu acabei pulando, porque tudo tem que ser feito de forma muito clara. Você precisa ser honesto com seus colaboradores, honesto com seus liderados, para que você tenha um trabalho que seja de verdade. As pessoas enxergam a verdade. Não adianta você falar uma coisa para um e falar uma coisa para o outro e não dizer a verdade para a sua equipe. Trabalhar com a honestidade vai muito além de você ser simplesmente bonzinho. É você olhar para uma pessoa que não está desenvolvendo um bom trabalho, por exemplo, e dizer para ela, sem meias palavras. Não é para ser grosseiro, mas é para ser honesto. Se eu faço um prato para você, um bolo de chocolate. Gente, eu acho que eu dou muito exemplo de comida, né? Eu acho, mas é porque eu me sinto à vontade com isso, porque eu gosto de comer também. Mas o ponto é, eu faço um bolo de chocolate e sirvo você. Se você não me diz a verdade, se o bolo tá bom ou não, você fala que ele tá bom só para me agradar e o bolo, na verdade, tá ruim, você faltou com honestidade comigo. O que você acha que vai acontecer com o próximo bolo que eu vou fazer? Você acha que vai ser melhor? Não, vai ser igual. É a mesma coisa com o seu colaborador. Se você não falar a verdade para ele, do desenvolvimento dele, da produtividade dele, aonde que ele tem que chegar, o que está faltando para ele evoluir, ele não vai evoluir. Você não pode ter dó. E quando eu falo não pode ter dó, não é para tratar mal. É que quando você olha para alguém com um olhar de dó, você não percebe isso, mas você se coloca num patamar acima. É como se você pensasse assim, eu sou melhor que essa pessoa, ela não vai conseguir chegar até aqui mesmo. Então você começa a olhar de cima para baixo. As pessoas não percebem que a dó faz isso. Não. Trate ele com respeito e honestidade de igual para igual. O que difere vocês é apenas um cargo. É só isso. Mas ele é uma pessoa tão competente quanto você. Ensine, instrua a forma correta que ele vai chegar lá. Bem, dito isso, fechando com essa parte de honestidade, eu queria dizer o seguinte. Como que você começa a incorporar esses comportamentos no seu dia a dia? Comece praticando a escutativa com a sua equipe. Escute realmente quais são as necessidades individuais que eles têm, para que você comece aos poucos a ir praticando tudo isso que a gente comentou. O amor ágape, ele vai transformar a sua liderança. Vai por mim. Faz uma diferença absurda na conexão com seus colaboradores. E reserve um tempo para você refletir sobre isso. Vai fazer uma diferença não só para a sua equipe, mas para você também. Tá? E quais são os desafios mais comuns que aparecem quando alguém começa a aplicar o amor ágape? A primeira coisa é conseguir conciliar resultados e relacionamentos. No livro do Monge Executivo vai falar um pouco sobre isso, inclusive. Você precisa encontrar um equilíbrio entre saber se relacionar com as pessoas, ao mesmo tempo que você busca o resultado que você quer dentro do seu projeto. Esse é o principal desafio que você vai encontrar. E o segundo principal desafio é que talvez dessas características que eu mencionei para você, nem todas elas sejam naturais para você. Todas elas são positivas, mas não necessariamente elas são naturais. Então você não faz de forma automática. Entenda que tudo que eu falei aqui são comportamentos. E comportamentos podem ser aprendidos. Tudo na base da repetição. Mesmo que não seja feito da melhor maneira da primeira vez.
O que vai fazer com que haja uma evolução é a prática. É você olhar para isso, entender, poxa, dessa vez não foi a melhor, mas foi o melhor que eu podia fazer e seguir adiante, até que realmente você consiga aplicar da maneira mais assertiva, tá bom? Dito isso, vamos fechando por aqui. Caros, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast Olá Líder Podcast. Me conta, desses comportamentos, qual deles você vai começar a colocar em prática ainda hoje? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber como que está o seu desenvolvimento, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com cada um de vocês aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.